A FETEC tem uma história linda, né? Porque ela começa logo depois da reabertura democrática. Onde você estava nessa época? O que você estava fazendo? Na reabertura, em 1989, eu tinha 13 anos, mas em 89 eu tinha 13 anos, 89 foi um ano muito difícil, mas também de muita luta, né? Minha mãe era militante do PT, a gente morava numa cidade, num bairro aqui de São Paulo, na periferia de São Paulo, chamado Itaquera, que eu tenho muito orgulho das Itaquera, e a minha mãe militava no PT lá de Itaquera, então eu fiz campanha pro Lula em 89, né? E depois todos os anos, mas não votei, eu tinha 13 para 14 anos a essa época. Mas foi um ano inesquecível. E enquanto eu estava colando lambe-lambe na rua lá para a campanha do Lula, junto com a minha mãe, em 89, então a FETEC estava sendo fundada, foi fundada em dezembro desse ano, mas ela começou a ser gestada antes, né? Então alguns sindicatos foram disputados, outros sindicatos, o São Paulo desmembrou alguns sindicatos. Nessa ocasião da abertura, né, a gente tem a grande greve de 85, que marca muito a luta dessa geração que passa a ocupar o movimento sindical combativo, e a FETEC ela é criada nessa esteira de que nós tínhamos uma federação que era atrelada, né, ao Estado, que a gente achava que não era combativa, nós os cultistas. Então você vê que nasce o PT, nasce a CUT, nasce a FETEC, depois vai nascer a CNB, e que depois, primeiro o DNB, que era o Departamento dos Bancários, depois a CNB, que era a Confederação, que hoje é a nossa querida CONTRAF, né? E a FETEC, então, ela é criada nesse ano de 1989. Para fazer uma federação, você precisa de 5 sindicatos filiados, né, a ela. E aí São Paulo desmembrou 2 sindicatos. A gente ganhou o Sindicato Bancário de Catanduva, que foi um sindicato muito importante para a FETEC. Fizemos associação em Araraquara. Aí veio Jundiaí, Guarulhos, e a gente então fundou a FETEC. Os companheiros, né, que vieram antes de mim fundaram a FETEC. E é uma história muito bonita, porque o que acontece nesse momento? A FETEC, que era a Federação dos Bancários, né, ela não existe de direito, porque na lei só existia a outra federação, mas ela passa a existir de fato, ela passa a fazer as lutas e disputar os sindicatos na base. Então, o que é muito bonito, eu acho, na história da FETEC é que as conjunturas mudaram e as pessoas que estavam à frente da federação e dos sindicatos souberam indo fazer a luta conforme as questões iam aparecendo, né? Então a FETEC nasce nessa disputa e ela se consolida e ela vira uma federação de fato, não de direito, e depois passa a ser uma federação de direito. Nós somos 2 federações em São Paulo. Mas a gente representa 80% da categoria e é um peso. E a conjuntura vai mudando e a FETEC então vai tendo um outro papel, né? Nossa convenção coletiva de trabalho, eu não canso de dizer isso, e todo mundo deve ter dito nas suas entrevistas, nós temos uma convenção coletiva de trabalho que é nacional, ela é inédita em direito para os trabalhadores, e a FETEC tem bastante contribuição nisso. E se a nossa convenção coletiva ela é o nosso maior patrimônio, o que faz resguardar esse patrimônio é a nossa unidade. Nós temos unidade aqui na nossa federação para fazer os debates, para debater com a categoria. Então nós vamos em unidade para debater na confederação, dentro do Comando Nacional. Eu represento a FETEC lá no Comando Nacional dos Bancários, que é composto, ele é plural, ele é composto por várias centrais sindicais, por várias correntes de pensamento, né? Então a gente vai ali com unidade de todos os nossos sindicatos levar os debates que a gente acha que a categoria nos trouxe também, né, que a gente entende que vai ser melhor para os trabalhadores e trabalhadoras. Então é muito importante, né, sempre renovando, sempre estando naquela luta que o momento presente necessita, né. E com tantos ataques aos trabalhadores, né, a todas as categorias, aliás, como é que a federação chega aos 35 anos? Depois de tudo que a gente tem passado, Olha, né? eu acho um orgulho muito grande, eu acho que chega forte. Nós temos muitos desafios, né? A nossa categoria está passando por uma transformação imensa, né? Que é essa transformação tecnológica. E sempre sofreu, a tecnologia sempre sempre chegou, né? Lógico, aos bancos. Os bancos sempre tiveram muita sede, né? Pela tecnologia. E agora está muito forte. Um outro ataque muito grande é o da terceirização. E ele vem sendo feito há mais de 30 anos.
Porém, agora, com a legislação trabalhista aprovada em 2017, ela vem se aprofundando porque nossos direitos trabalhistas foram muito atacados, muito atacados. E os bancários, nós conseguimos manter o nosso acordo nacional, a nossa convenção coletiva nacional, nas convenções coletivas que sucederam a reforma trabalhista, e não é fácil, porque a gente subverteu a ordem, né? Hoje, nós temos alguns direitos na nossa convenção que são maiores do que os direitos trabalhistas vigentes no país. Agora é muito difícil, né? São 450 mil trabalhadores para uma convenção coletiva, então assim, é muito difícil, um trabalho que aí, de novo, né, sem a unidade a gente não conseguiria fazer. Sem ter unidade, sem ter paciência, conversar com todos os sindicatos. São muitas etapas, né? A FETEC, aliás, assim, os sindicatos bancários de São Paulo, né, Osasco Região, é um mundo, né? E a FETEC também surge para trazer uma equidade para o interior paulista, né? De representatividade, não é isso? É porque assim, quando não tinha a FETEC, a gente tinha um outro tipo de organização, né? E quando então eu acho que nas outras entrevistas deve ter escutado isso, né? Quando a FETEC é fundada, então os dirigentes, eles chegaram a um acordo, só que isso é uma coisa mais entre nós, assim, né? Mas a gente chegou num acordo, as pessoas que estavam lá naquela época, né? De que então, tudo que a gente fizesse aqui na FETEC, e é assim até hoje, é 50% São Paulo, 50% o interior. E assim a gente promove que o interior participe de todas as atividades. Então, tudo que a gente vai fazer, pelo menos um representante de cada sindicato está garantido ali naquelas atividades. Todos os sindicatos estão na nossa executiva, ou com cargo ou sem cargo, mas todos os sindicatos têm um assento na executiva da FETEC. E isso possibilita que todos participem das decisões da federação.